Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Este é o versículo da palavra de Deus que embasa a série de mensagens deste mês de novembro. Em tudo, a gratidão. Se você quer viver bem, ou quem sabe melhor, inclua na sua lista de prioridades a gratidão. Cultive a gratidão. Seja uma pessoa grata. Em nossos dias, muito se fala em qualidade de vida. E para isto, muitos adotam uma dieta balanceada, praticam exercícios, fazem check-up regularmente, tomam vitaminas e várias outras coisas. Mas, se faltar a gratidão, a qualidade de vida ficará comprometida. Em primeiro lugar, gratidão é um sentimento que faz toda a diferença. Sem ela, nós nos tornamos insensíveis, frios, ácidos, vamos sendo tomados e dominados pelo mau humor e pela insatisfação. E com isto, as pessoas vão se afastando de nós e nos tornamos cada vez mais indesejáveis. Na leitura da palavra de Deus, aprendemos sobre a importância da gratidão e os motivos pelos quais devemos ser gratos, sobretudo a Deus. Praticamente, em todos os livros das Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, a gratidão está presente. Apenas para citar alguns exemplos, algumas personagens que teve a vida marcada pela gratidão a Deus em meio às dificuldades enfrentadas na caminhada. Quando Adão e Eva contemplaram a beleza do jardim que Deus havia criado e colocados nele para viver, o sentimento não foi outro senão o da gratidão. O da gratidão que tinha como consequência a adoração a Deus, o servir a Deus e o obedecer a Deus. O próprio evento da queda significa um comportamento de ingratidão. Ingratidão que tomou conta do coração deste primeiro casal e por isto desobedeceu a Deus. Mas a história de Adão e Eva nos ensina a ser gratos a Deus pela beleza e pela maravilha da criação divina. Noé e toda a sua família foram gratos a Deus pelo livramento do dilúvio. Tanto é que ao sair da arca, a primeira atitude de Noé foi levantar um altar ao Senhor e oferecer um sacrifício de louvor a Deus, mostrando assim a sua gratidão. E esta história nos ensina a gratidão a Deus pelos livramentos que recebemos das suas boas mãos. Se prosseguirmos na leitura bíblica, veremos que Abraão, o pai da fé, foi grato a Deus pelo cumprimento da promessa que Deus fizera a ele. José, em meio aos altos e baixos da sua vida, depois de quase ter sido morto pelos próprios irmãos, ser vendido como escravo por eles e ter sido preso, chegou a ser governador do Egito. E quem conhece a história de José sabe que a gratidão é evidente em sua vida. E a gratidão que o levou a perdoar os seus irmãos e reunir toda a sua família novamente. Moisés, o grande líder do Êxodo e do povo de Israel, durante a travessia pelo deserto, tem uma bonita história e testemunho de gratidão a Deus. No livro dos Salmos, vários deles têm como tema principal a gratidão. E tantos outros salmos
fazem referência a este sentimento. É por meio deles, dos salmos, que recebemos o convite: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou então, ao vir ao templo para cultuar a Deus, entrai por suas portas com ações de graças. A gratidão também esteve presente na vida de tantos homens e mulheres que escutaram o ensino de Jesus Cristo, que receberam dele a cura das suas enfermidades e foram valorizados e valorizadas por ele. A vida, a morte, a ressurreição de Jesus são motivos da nossa gratidão, pois ele é a nossa salvação. Em Cristo, nossos pecados são perdoados. Ele venceu o poder do pecado em nossa vida. Nele, em Cristo, fomos adotados e reconciliados com Deus. Ele venceu o juízo que estava sobre nós. E em Cristo temos também a esperança da vida eterna, pois Ele, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição, venceu a morte. A ceia do Senhor, que participaremos logo mais, é uma refeição simbólica da gratidão. Nela celebramos as obras de Cristo em nosso favor e por meio dela recebemos a graça de Deus de forma imerecida. As cartas do apóstolo Paulo às igrejas estão repletas da gratidão, com exceção da carta aos Gálatas. As demais iniciam com ações de graças. E nestas cartas encontramos diversas orações do apóstolo, orações estas marcadas pela gratidão. E como não poderia ser diferente, nas cartas apostólicas estão a importância e o ensino da gratidão em nossa vida. Assim é com 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. No qual temos a exortação: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É interessante essa expressão, em tudo, a gratidão. E para compreendermos esta exortação do apóstolo Paulo, temos que considerar o contexto, as razões, os porquês do apóstolo Paulo ensinar, exortar, pedir, orientar a igreja de Tessalonicenses e a todos nós, a igreja de Tessalônica e a todos nós, sobre a gratidão. Na segunda viagem missionária que Paulo e Silas realizaram, eles passaram pela cidade de Tessalônica e pregaram o evangelho nesta cidade. Nos primeiros dias, tudo estava correndo bem, até de forma surpreendente. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 4, vemos que tanto judeus como, abre aspas, numerosa multidão de gregos e muitas distintas mulheres, fecha aspas, creram em Jesus Cristo e foram convertidos e convertidas ao Senhor. No entanto, a pregação do Evangelho teve de ser bruscamente interrompida na cidade de Tessalônica, pois judeus invejosos conseguiram alvoroçar o povo contra Paulo e Silas, sob a alegação de procederem contra os decretos de César, afirmando que Jesus era rei. Paulo e Silas tiveram que sair correndo da cidade diante do risco de serem mortos e temendo pela sobrevivência da igreja. Depois que eles saíram desta cidade, passado um certo tempo, temendo pela sobrevivência da igreja em um ambiente hostil ao evangelho. Mais tarde, o apóstolo Paulo enviou Timóteo até Tessalônica, a fim de saber como estavam os cristãos e se ainda existia igreja cristã naquela cidade. Quando Tiago passa um período considerável em Tessalônica, e depois retorna ao reencontrar com o apóstolo Paulo na cidade de Corinto,
Timóteo traz notícias animadoras, confortantes e promissoras para o apóstolo Paulo. Timóteo apresenta seu relatório dizendo que os tessalonicenses, aqueles e aquelas que creram em Jesus Cristo, continuavam firmes na fé e na prática do amor, apesar das tribulações, apesar das dificuldades enfrentadas. O apóstolo Paulo ficou muito contente com o que ouviu dos lábios de Timóteo, e como resposta, ele escreve a carta que hoje nós temos em mãos. E na leitura dela não é difícil perceber a alegria do apóstolo Paulo, pela firmeza, pelo comprometimento dos cristãos de Tessalônica em meio às adversidades. Não é difícil perceber a alegria do apóstolo Paulo e o sentimento de gratidão a Deus, de gratidão pela vida daqueles cristãos diante daquele contexto. E em diversos momentos da carta aos Tessalonicenses, a gratidão do apóstolo está presente. No início dela, no segundo versículo, o apóstolo Paulo escreve: damos sempre graças a Deus por todos vós. Na metade da carta, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, suas palavras são: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Mas para o final da carta, no capítulo 3, versículo 10, o apóstolo diz: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros? E para concluir a sua carta, já no finalzinho, o apóstolo Paulo faz exortações objetivas de como deve ser a vida de todo aquele, de toda aquela que crê em Cristo Jesus. E nestas exortações nós encontramos o ensino de que em tudo, devemos dar graças a Deus, porque esta é a vontade dele em Cristo Jesus para com todos nós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Com o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, nós aprendemos o seguinte: em meio às dificuldades da vida, em meio às tribulações que nós enfrentamos, em meio às hostilidades que também pode se fazer presente na vida de todos nós por causa do Evangelho de Cristo. Mesmo que a vida não esteja da maneira como nós queremos ou como nós planejamos, apesar de não termos tudo o que gostaríamos de ter, ou então que consideramos merecer, acima de tudo, a gratidão. Como já destacamos, a gratidão é um sentimento muito importante, ela é essencial em nossa mente e em nosso coração, mas além de sentimento, biblicamente falando, gratidão é atitude. Gratidão é atitude, é preciso praticar a gratidão, é preciso externar a gratidão, fazer algo para que ela se concretize, para que ela seja completa em nossa vida. Apenas o sentimento não basta. A Bíblia fala em ações de graça. É preciso praticar, é preciso concretizar, é preciso tornar a gratidão, esse sentimento que nós temos em realidade. E a gratidão só se torna completa em nossa vida quando demonstrada por meio de palavras, gestos e atitudes. Se você tem dificuldades para ser grato, para ser grata, ou então deseja que a gratidão seja mais presente, seja algo marcante na sua vida, algo constante, compartilhe algumas considerações para a sua reflexão. Primeiro, considere os aspectos materiais e abstratos da sua vida. Neste ponto, eu me refiro à família. Ela não é perfeita, aliás, não existe família perfeita, mas ela é a sua família.
é o seu pai, é a sua mãe, é o seu irmão, é a sua irmã, é o seu filho, é a sua filha. Mas se você não quer considerar a família como motivo da gratidão em seu coração, em sua mente, lembre-se então de um amigo, de uma amiga, uma pessoa que te faz bem, que você pode confiar, a fim de ser grato a Deus por esta vida. Se você se sente feliz e realizado com a sua atividade profissional, este é um excelente aspecto para ser considerado também no que diz respeito à gratidão. O alimento diário com o qual você se satisfaz e se fortalece, que mantém a sua vida, não pode ficar de fora dos motivos da gratidão em nosso ser. A segunda consideração: considere suas conquistas, tanto as pequenas, conseguidas até aqui, como as conquistas maiores. Não se julgue e não se cobre tanto. Para a gratidão em nossa vida precisamos de momentos voltados para o reconhecimento e valorização do que já foi realizado por nós, do que nós já conseguimos, do que nós já obtemos em nossa vida até aqui. Considere suas conquistas, as pequenas e também as conquistas maiores. Em terceiro, considere quem você é, não a partir dos seus olhos ou da sua autoavaliação. Geralmente costumamos ser cruéis conosco mesmo, mas considere quem você é a partir de Deus, de como Deus te considera, de como Deus te valoriza. Você não é um acidente da história, você não está aqui neste mundo por acaso, você não vive neste mundo sem importância alguma. Deus te criou. Antes de você nascer neste mundo, você já era nascido no coração de Deus. Deus te ama, Ele quer o melhor para você, Ele quer a vida abundante para você. E nesse sentido, considere quem você é aos olhos de Deus, e certamente a gratidão tomará conta do seu coração. Mas como a gratidão não é sentimento apenas, envolve atitudes, quero concluir esta mensagem destacando algumas delas para a sua reflexão e ação. A primeira atitude, para externar a gratidão, tornar a gratidão concreta, a oração. Reserve um tempo, alguns minutos do seu dia para agradecer. Faça este propósito, este compromisso com você mesmo, para você viver melhor. Reserve alguns minutos do dia, não é muito tempo, alguns minutos para orar. E nesta oração, agradecer. Que este seja um momento, que este momento seja num lugar confortável, tranquilo, livre de distrações e barulho, para que a sua concentração, para que o sentimento de gratidão possa, de fato, ser eficaz e efetivo. Você pode orar dirigindo, escutando música, no ônibus, no metrô, qualquer lugar é lugar de oração. Mas faça esse compromisso, reserve um lugar calmo, tranquilo, só você e Deus. E ore agradecendo. E se durante o dia é difícil, devido à correria, aos compromissos, na hora de dormir, ou então, ao acordar, dedique-se à gratidão. A gratidão. Cultive esse sentimento e ore. Não lamente, não peça, não planeje, apenas agradeça. E se você não sabe orar, diga o seguinte: Senhor, eu te agradeço, e aí você pronuncia, fale, ou então mentalize os motivos da sua gratidão. Nesta semana,
tivemos o feriado de finados. Se você não fez isto, ore e agradeça a Deus por uma pessoa que foi importante em sua vida e que não mais está entre nós. Penso que todos nós fomos abençoados e abençoadas por Deus com pessoas da nossa história que colaboraram para que nós cheguemos até aqui. Pessoas que foram importantes no apoio, na oração, na ajuda. E ore a Deus, agradecendo por esta pessoa. Agradeça a Deus pela igreja, lugar de pertencimento, lugar de celebração, onde participamos da ceia do Senhor como meio de graça e temos o privilégio de aprender a palavra de Deus que tanto enriquece a nossa vida e a nossa fé. Esta é a primeira atitude, oração, mas oração tão somente de gratidão. A segunda atitude, fale, verbalize a sua gratidão às pessoas ao seu redor. Isto não é difícil, cobre-se nesse sentido e isto te fará bem. Isso te fará bem, se for o caso, dê uma lembrança, dê um presente para esta pessoa como forma da sua gratidão, mas externalize, fale, deixe claro a sua gratidão pelas pessoas ao seu redor e que são importantes na sua vida. Em terceiro lugar, além da oração, além da fala, e se for o caso do presente, oferte. Expresse a sua gratidão a Deus pela sua vida, pelas bênçãos recebidas, pelas condições que você tem e participe da oferta no culto das primícias. Esta é uma maneira de você vir até aqui à frente com gratidão, reconhecendo as bênçãos de Deus na sua vida e aquilo que você tem no coração, que a palavra nos ensina a dar, mas dar com alegria. Não é dever, não é obrigação, é responsabilidade sim, dos membros da casa do Senhor. Mas a oferta, o dízimo deve ser dado com alegria, não por constrangimento, não contrariado. Mas é oferta de gratidão, pelas bênçãos recebidas, pela presença de Deus em nossa vida e por aquilo que Ele nos concede para vivermos da maneira e da forma como vivemos. Cultive a gratidão. É a mensagem nesta manhã para todos nós. E que Deus assim nos abençoe. Amém.